Muito bom, turma. Boa noite a todos. Vamos começar aí mais uma aula de biologia e vamos retomar o nosso assunto a partir de onde nós paramos na aula passada. Na aula passada nós fizemos uma aula diferente, em que nós conversamos sobre aspectos biológicos da morte, né? Não foi isso que nós conversamos na aula passada? Quem tá daqui que estava presente na online na aula da semana passada? Vou ver aqui no chat. Ninguém, será? Não, tem alguns aqui que eu tô... Ah, aqui, ó, o Hugo tava, Vitor, beleza. Rafaela, joia. Então, bem-vindos de volta. Vamos retomar, então, aquele assunto, que nós não terminamos aquela conversa, na verdade, né? Então, vamos aqui. Deixa eu só abrir aqui a minha tela. Hum, tinho. Todo mundo vendo a abertura do nosso slide aí? Sim. Todos me ouvindo bem, certo? Então, vamos lá. Bom, só fazendo um remember aí, na aula passada foi a aula que a morte veio conversar com a gente, né? Então, nessa aula, na aula da semana passada, nós começamos a conversar sobre o que era a morte, conversamos um pouquinho sobre o aspecto literário da coisa, né? Com aquela imagem que a gente está acostumado a ver sobre a morte lá, com a capa preta e a foice. E aí nós conversamos um pouco sobre sensações, né? Nós vamos voltar nesse assunto de sensações mais à frente aí, quando nós falarmos de alguns sistemas do corpo dos mamíferos, né? Principalmente do corpo humano, então nós vamos falar sobre essa parte sensorial mais à frente. Mas, na aula passada, nós conversamos sobre epinefrina, que nós conhecemos com outro nome. Quem lembra aí qual que era o nome que o nome artístico aí da epinefrina? Alguém lembra? Opa, o Vitor aqui, tá ligadão, ó. Adrenalina, muito bem, né? Nós falamos disso, do fato da adrenalina ser um hormônio, é um hormônio, substância produzida lá pelas glândulas endócrinas, e essas substâncias são lançadas na nossa corrente sanguínea. Então, um exemplo é a adrenalina, né, que é o hormônio que causa todos os efeitos que deixam o nosso corpo em estado de alerta, né? Outros exemplos de hormônio, um outro hormônio muito conhecido é a insulina, né, que ela é produzida no pâncreas para que a gente tenha o equilíbrio do açúcar, da glicemia no sangue, certo? Vamos lá. Nós falamos também, ó, aqui, como o Vitor colocou aqui, ó, sobre apoptose e necrose, né? Falamos sobre isso, sobre os dois tipos de morte das células, né? Tá? Então, a apoptose é aquela morte celular programada, né, que serve para renovar, para reparar algum tipo de dano, e a necrose é quando acontece ali uma lesão, né? Então, a necrose também chamada de autólise, então ela também é característica, né, esse tipo de morte celular quando o indivíduo falece, né? Quando o indivíduo morre, também ele passa por esse processo de autólise. Nós vamos falar um pouquinho mais disso hoje. Aí fizemos um exercício na aula passada, falamos sobre os tipos de hemorragia, então nós conversamos ali superficialmente sobre veias e artérias, né? E como que no caso de uma morte por uma hemorragia, dá para se perceber se uma pessoa está tendo uma hemorragia numa artéria ou numa veia, né? Então está relacionado com a pressão sanguínea que as veias e artérias têm. Conversamos sobre um pouco sobre ciência forense, então demos uma visitadinha na química quando nós falamos a respeito do luminol, que é uma substância que é borrifada lá numa investigação de cena de crime, em que o cara borrifa lá aquele líquido, e aquele líquido brilha
onde você tem sangue ou outros compostos do corpo que tenham ali átomos de ferro. Falamos sobre a botânica forense, como numa investigação lá de área de crime, né? A botânica pode ser útil, né? Então, isso está relacionado com os tipos de espécies de plantas, ao tamanho das raízes, a forma, né, o estado geral que o mato vai estar ali onde o corpo foi depositado em cima, e inclusive a presença de pólen ou de esporos, né, de plantas no corpo, né, nos orifícios, normalmente, do corpo humano. Então, muito normal que ocorra a presença de pólen dentro do ouvido. Conversamos na aula passada também um pouquinho sobre entomologia, a ciência lá que utiliza os insetos para a solução de crimes. Então, nós falamos de por que isso acontece. Então, principalmente está relacionado pelo fato dos insetos eles terem ali fases muito definidas de estágios de vida, né? Então, os insetos passam por várias metamorfoses. Então, ele começa lá com um ovinho, esse ovinho se transforma numa larva, essa larva depois se transforma numa pupa, aí essa pupa vai ter ali o formato já do inseto adulto. E isso é muito útil nas investigações criminais, porque você tem lá um cadáver que foi encontrado em algum lugar, e se ele tem ali a presença de algum desses estágios dos insetos, isso pode ser um indicativo de quanto tempo aquele corpo está depositado ali naquele lugar. Como assim, pro Daniel? O que você quer dizer com isso? Ah, então, por exemplo, o cara morreu, foi jogado ali no meio do mato. E aí veio uma mosca e botou ovos ali naquele cadáver. Se, quando vai ser feita ali a investigação, né, encontraram o corpo, foi a perícia, você encontrou já larvas, isso significa que já passou algum tempo, porque a mosca botou ovos, e aqueles ovos já passou um tempo que eles já eclodiram e viraram larvas. Se já tiver no estágio de pupa, mais tempo ainda. Se você já tiver esses insetos ali já em estágio já praticamente adulto, isso significa que aquele corpo está há mais tempo. E com o conhecimento do tempo de desenvolvimento de cada espécie de inseto, o legista consegue desenvolver ali, o cientista consegue saber, desenvolver o seu trabalho e saber quanto tempo aquele corpo está ali. Então, aqui até trouxe aqui algumas imagens para vocês verem, um pouquinho chocantes aí. E falamos também da questão do DNA, né? E quando a gente fala em genética forense, nós não estamos falando só do DNA, mas estamos falando também da análise de biologia molecular. Então, a gente consegue fazer uma série de análises interessantes aí, voltadas para essas questões. Inclusive, eu mencionei aqui o Alec Jeffreys, que foi o cientista inglês que usou pela primeira vez a análise de DNA para solução de um crime. E isso, essa é uma técnica que é utilizada até hoje. Por quê? Porque o DNA, ele tem, o exame de DNA, ele tem ali uma precisão de 99,9999%, né? Então, o índice de erro, ele é possível, mas é muito baixo, né? Seria quase que uma loteria ao contrário, um erro de DNA, né? Bom, os vestígios mais comuns, biológicos mais comuns em qualquer tipo de investigação, são ali, ó, sangue, unhas e cabelos. Então, até comentei que os cabelos, eles são utilizados, inclusive, em procedimentos mais comuns, como a aquisição da carta de motorista de caminhão, né? Então, ele tem que fazer o exame toxicológico. O exame toxicológico é feito com fio de cabelo ou pelo, né? Por quê? Porque o cabelo ou pelo, ele tem condições de armazenar ali indícios do uso de drogas em até 90 dias. Você consegue, o cara usou drogas hoje,
daqui a 3 meses você ainda consegue detectar essas drogas através da análise do cabelo. A saliva também é bastante utilizada, o próprio, né, no caso de uma análise criminal, né, os restos mortais, né, ou preservativos ou roupas íntimas também podem ser utilizadas. Nós fizemos mais um exercício e finalizamos a nossa aula falando sobre a questão do DNA mitocondrial. Então, lembrando lá daquela aula em que nós falamos das organelas celulares, a mitocôndria é a organela responsável pela geração de energia para as células. E a mitocôndria tem DNA próprio. E esse DNA é formado a partir do citoplasma do óvulo. Então, o DNA mitocondrial tem apenas as informações genéticas da linhagem feminina de um indivíduo, né? Então, o DNA do núcleo da célula, sim, vai ter toda a informação lá do seu pai, da sua mãe, do seu avô, dos seus avós maternos e paternos, porém, o DNA da mitocôndria vai ter só da linhagem da sua mãe, sua avó, sua bisavó. Tá? Bom, como eu comentei com vocês, um dos spoilers para a aula de hoje era a respeito de um outro item, né, que não necessariamente é uma causa de morte, porém, graças a ele, muitas causas de mortes acontecem, né, que é o colesterol alto. Então, vamos acompanhar aqui, ó, quero que vocês acompanhem o slide que tá aí na tela, na telinha de vocês. Então, isso que está sendo mostrado aqui é o interior de uma artéria. Então, a artéria é o vaso sanguíneo que conduz o sangue do coração, que está sendo bombeado pelo coração, para todas as outras células do corpo, para distribuir pelo seu corpo. Então, as artérias é onde você tem a pressão arterial plena, pressão sanguínea plena. Por isso que quando você vai lá no posto de saúde, não está se sentindo bem, a enfermeira vai fazer a triagem lá, ela faz a medição da sua pressão. Então, ela vai colocar lá aquele aparelho ali em volta do seu braço, né? E vai fazer a medição da pressão. E ela anota lá no prontuário dela PA, né? Por que PA? Pressão arterial. Então, aquela pressão não é medida na veia, é medida na artéria, porque é onde a pressão ocorre mais plenamente no seu corpo. Essa primeira imagem que está aqui, ó, aqui em cima, slide aqui, ó, acompanha meu cursor aí, ó. Essa imagem mostra uma artéria que está em funcionamento normal. Então, você tem lá o sangue circulando sempre no mesmo sentido, com a mesma com uma pressão aqui que tende a ser uniforme. Então, não é tão normal que as pessoas tenham grandes variações de pressão. A pressão, lembra que nós falamos desde as primeiras aulas a respeito de homeostase? Então, o nosso corpo busca o equilíbrio. Então, o que isso quer dizer? Que dentro de condições normais, o corpo vai manter a pressão sanguínea dentro de um padrão regular, sempre do mesmo jeito. É lógico, tem situações em que a pressão aumenta um pouquinho ou abaixa, pode acontecer, mas isso são anormalidades. O normal é que a pressão esteja sempre constante. Bom, quem tem um problema de colesterol alto, né, então, principalmente o colesterol ruim, que é o LDL, né, o Low Density, o colesterol de baixa densidade. Então, o que acontece? Qual que é o problema de você ter esse colesterol alto? Esse tipo de colesterol alto, ele promove a deposição da gordura na parede das artérias. Então, começa a aparecer uma coisa, olha aqui nessa segunda imagem, que é a disfunção endotelial, né? Endotélio, então, o que é? A parede interna da artéria. Ela começa a apresentar um pequeno relevo, e nesse relevo começa a se depositar placas de gordura. Essas placas de gordura, num primeiro momento, elas são molinhas. Então, elas podem ser
facilmente removidas ali com o passar do tempo, com a melhoria da sua alimentação, dos seus hábitos, né, exercício físico, tudo, essas plaquinhas elas vão sendo removidas e vão sendo ali metabolizadas pelo seu corpo, pelo seu fígado, e com isso você consegue recuperar bem. O que acontece quando os maus hábitos, né, são mantidos, né? Então, o cara tem lá, come muita gordura saturada, então, por exemplo, por mais gostoso que o churrascão seja, né, aquela gordurinha lá da picanha, ela tem uma concentração de gordura saturada muito alta, né? Então, o que é gordura saturada, né? O que é um composto saturado? Voltando aí para a química orgânica, né? Quando você tem um composto saturado, isso significa que ele tem uma quantidade cada vez maior de ligações simples, né, de carbono. E o que isso faz? Faz com que ele seja menos reativo. Então, é mais difícil de ser metabolizado. Ok? Então, essas plaquinhas de gordura saturada, elas vão depositando aqui, ó, na parede da artéria. E a parede da artéria começa a ter ali cada vez uma passagem menor, né? Naqueles pontos, naquelas áreas. E isso vai causando episódios de diferença de pressão. Essa pressão vai ser mais alta ou mais baixa? O que vocês acham? Cadê? Vamos ver aqui no chat. É mais alto? Mais alta, perfeito, Pedro. Mais alta, né? Pressão mais alta. Então, a princípio, começam a ocorrer os episódios de pressão alta esporádicos. Só que com o tempo, à medida que essas placas vão evoluindo, elas vão ficando mais e mais constantes ali nas artérias, esses episódios de pressão alta começam a ficar constantes, né? Então, começa a ter ali a pessoa sempre tem momentos de aumento de pressão, né? Então, isso é o que nós chamamos de hipertensão, né? Então, uma pressão alta crônica que vai ocorrendo sempre com a pessoa. Então, a pessoa às vezes tem que tomar remédio para conter ali para manter a pressão dentro da normalidade. Outra coisa que vai acontecendo, à medida que a pessoa tem um problema de colesterol, consome ali muita gordura saturada, se ela também consome alimentos muito ricos em cálcio e outros minerais alcalinos e alcalino-terrosos, o que começa a acontecer? Esses minerais, eles começam a calcificar, né, no caso do cálcio, né, ou mineralizar, no caso dos outros, aqui na parede da artéria. Então, essa placa, ela se torna mais dura. Então, fica mais difícil de remover. Então, já não remove mais de forma natural. Tem que remover através de remédio. Tá? Então, você começa a ter ali esses episódios. À medida que você tem aqui, ó, essa placa mais endurecida e restringindo muito a passagem, aqui, ó, nessa região que eu estou mostrando aqui com o meu cursor, você tem a pressão alta. Nessa região aqui, você começa a ter umas áreas de circulação baixa. Então, você começa a ter um princípio de retorno de sangue. Esse retorno de sangue é o que nós chamamos de trombose. Então, isso é a trombose. Então, você tem episódios de pressão alta e a trombose. O que pode acontecer também? Você pode acontecer outras 3 coisas importantes dentro disso aí. Uma dessas é que num desses episódios de pressão muito alta, uma dessas placas se solte e ela vai seguindo lá pela artéria até chegar numa determinada artéria em que você tem ali um afinamento da artéria e aquela placa tampa totalmente a passagem da artéria, né, do sangue ali na artéria. Se você tem ali um tamponamento completo ali da artéria, o que vai acontecer? O que nós chamamos de morte súbita, né? O cara cai e morre. Outras 2 possibilidades que podem acontecer. Você pode ter ali com essa questão das placas forçando a pressão cada vez mais alta nas artérias, você pode começar a ter uma pane
em algumas áreas do músculo do coração. Então, o músculo principal do coração, né, que forma toda a parede do coração, é o miocárdio. Então, se você tem ali uma pane em uma parte do músculo do miocárdio, você tem o chamado infarto do miocárdio, né? Então, que é o popular infarto que o cara tem, e depende, né, do quanto e de qual parte dessa área do músculo do coração é afetada, pode ser fatal ou não. E por último, que pode acontecer também é um rompimento das artérias mais finas, por causa desse aumento da pressão, né? O aumento da pressão vai causando ali um atrito maior, né? Um desgaste maior na parede das artérias, a parede da artéria vai afinando e chega um momento que ela não aguenta e ela estoura. Então é muito comum isso acontecer, principalmente com idosos. E quando isso acontece ali nas regiões já próximas ao cérebro, né, nós costumamos chamar isso de AVC. Então, isso é o AVC que ocorre aí, hemorrágico com as pessoas. Então, você tem ali o rompimento da artéria, o aumento da pressão dentro do crânio, então, por isso que precisa passar ali por uma cirurgia para poder remover aquele coágulo que vai formando, senão a pressão intracraniana leva o cara à morte, tá? Então, tem aí o que eu estava falando, né, sobre o colesterol alto, ele em si, ele mesmo não causa a morte, porém, a manutenção do colesterol muito alto causa uma série de outras coisas que podem levar o indivíduo à morte, tá bom? Dúvidas sobre isso? Posso seguir? Ok, então vamos nessa. Bom, vamos conversar um pouquinho hoje, então, sobre uma curiosidade que eu tinha trazido lá para aquela aula da morte, não deu tempo da gente terminar naquele dia. Então, vamos terminar hoje aquele assunto, que é a popular autópsia. Ok. Né? Bom, primeiro de tudo, precisamos entender esses termos, né? Vocês viram que eu coloquei aí no slide autópsia / necropsia. Então, o que acontece? Na verdade, no Brasil, nós temos o hábito de usar o mesmo termo para as duas coisas. E é usual e é o que acontece. Então, não tem nada de errado em nós dizermos no Brasil autópsia. E é até mais comum do que necropsia. Porém, se nós fizermos uma análise apenas e exclusiva da língua portuguesa, o termo autópsia estaria errado. O termo correto seria a necropsia. Porém, né, não é o caso. Na cultura brasileira, autópsia e necropsia são sinônimos. Tá bom? E quando é que se faz uma autópsia de uma pessoa, ou uma necropsia? Em 3 situações. Né? Quando a pessoa tem ali uma morte violenta ou suspeita, então aí é preciso se fazer essa análise. Se a pessoa tem uma morte natural em que faltou assistência médica, ou por uma doença, né, em que não teve o atendimento ali, então precisa confirmar se é aquilo mesmo, então é feita uma autópsia. E quando, uma terceira condição é quando você está falando de uma doença que é rara e necessita ser estudada, né? Então aí você usa isso para estudo acadêmico. Como é que ela é feita? Então tem as várias situações. Bom, primeiro de tudo, né? Vamos só voltar a entender ali que é uma análise feita com o cara morto. E aí, quais são os principais indicativos, o que acontece inicialmente quando o indivíduo morre, né? Então, a primeira coisa é a perda da sensibilidade, a interrupção do sistema da circulação sanguínea e da respiração, do processo de respiração, então, obtenção de energia, né? E seguido da interrupção das funções do sistema nervoso. Então, quando o indivíduo morre, o que vai acontecer? Perda de sensibilidade, interrupção da circulação e da respiração e o colapso do sistema nervoso. Né? Então, cérebro, coração, pulmão param de funcionar
e o indivíduo considerado morto. Dentro das coisas que vão acontecer, tem duas coisas importantes. Uma delas é o chamado rigor mortis. Então, o que acontece? A partir de 1 a 2 horas que o corpo morre, os músculos enrijecem e eles ficam duros, né? Então, isso é o chamado rigor mortis. Esse rigor mortis, ele passa. Depois de 36 horas, essa rigidez muscular, ela some e os músculos passam a ficar moles, né? Por que que isso acontece? Por causa da perda, né? Aí entra aquele processo da autólise, que nós estávamos falando lá, da necrose do corpo, né? O que acontece? As enzimas começam a agir no organismo e uma série de substâncias começam a ser degradadas, principalmente as proteínas que dão sustentação ao corpo. Então, por isso, começa a ficar, todo o tecido começa a ficar mole a partir das 36 horas da morte. E começa a se formar duas coisas, né? Você tem o efeito dos micro-organismos, que começam a causar putrefação, né, que é o apodrecimento do organismo, né? Então, causada pela ação de micro-organismos, e um outro processo chamado adipocere, que é a formação de uma cera. E essa cera é mais normal quando você tem o corpo, né, o cadáver ali num ambiente úmido, e ele acaba diminuindo um pouco a velocidade da putrefação, tá? Então, são termos aí biológicos, ó, a autólise, né, que seria ali a destruição dos tecidos através da ação de enzimas, a putrefação, que é o apodrecimento dos tecidos causado por micro-organismos, e a adipocere, que é a formação dessa cera, tá bom? Bom, o corpo está lá no IML, o que vai acontecer com ele? É feita a pesagem e a lavagem do corpo, é feita uma análise externa. Então, para que é essa análise externa? Para verificar se o corpo tem algum tipo de traumatismo, né? Então, tem algum tipo de lesão que ocorreu ali naquele corpo. E também é verificado o livor mortis, né? O que é livor mortis? São os manchamentos arroxeados que o cadáver vai ter. Por quê? Por causa da parada da circulação do sangue, o sangue vai descer para as áreas conforme a gravidade, né? Então, por exemplo, se o corpo está deitado, né, de costas, por exemplo, está de barriga para cima, o que vai acontecer? Vão aparecer manchamentos na parte das costas, na parte ali das nádegas, na parte da parte de baixo das coxas, né? Por quê? Porque o corpo está deitado na posição de barriga para cima, né? Se fosse o contrário, os manchamentos iam aparecer na outra parte. Então, o que acontece? Esses manchamentos arroxeados, eles vão aparecer na área que fica mais baixa do corpo humano, do cadáver, tá bom? Bom, depois também é feita as tentativas de identificação através ali da coleta de digitais, tá? Bom, tem uma outra coisa, né? Uma grande quantidade das mortes acontecem através de homicídios, né? O homicídio, né, legalmente, tá previsto ali no artigo 121, né? Que é a morte de uma pessoa, né, ali para 6 a 20 anos de prisão, né, a penalidade, e a grande maioria das mortes ocorre ali pelos chamados agentes vulnerantes físicos, né? Então, o que é um agente vulnerante físico, né? É a energia mecânica que vai causar uma lesão a uma pessoa. Isso pode ser através de uma ação perfurante, de uma ação cortante, de uma ação contundente. Então, cada tipo de coisa, então tem uma tabelinha aqui que mostra isso, ó. E uma grande quantidade das mortes, dos homicídios acontecem por arma de fogo, né? Então, é uma ação de um agente fulminante físico perfuro contundente, né? Ó, tá aqui, ó. Ou seja, ele perfura e contunde a pele, né? Então, o maior exemplo disso é o projétil de arma de fogo, que está aí por trás da grande maioria aí dos homicídios, né?
Bom, quando nós falamos, né, ainda nessa questão desse tipo de agente vulnerante, vamos falar aqui do chamado ferimento à bala. Então, ferimento à bala, quando a gente estuda os efeitos disso, a ciência que envolve isso é a balística dos efeitos. Então, você pode classificar, né, o ferimento à bala em 4 tipos, né? Que é o ferimento encostado, o ferimento de curta distância, o de longa distância e o tiro de raspão. Né? Então, você tem ali o tiro encostado. O que é o tiro encostado, né? A pessoa coloca a arma ali encostada na pele da outra pessoa e atira. Né? O tiro de curta distância é o chamado tiro a queima-roupa, né? Que não está encostada o cano da arma na pessoa, a uma certa distância. Você tem os tiros de longa distância, mirou lá de longe, atirou e acertou. E o de raspão, que gera uma lesão ali que não seja perfurante. Tá? Bom, o efeito, ele pode ser o efeito de um tiro, ele pode ser classificado como primário e secundário. Então, o que é o efeito primário? O efeito primário é o efeito do projétil propriamente dito, né? Então, ou seja, o furo da bala e o machucado que ele vai gerar no corpo. O efeito secundário não é necessariamente relacionado ao projétil, à munição em si, mas aos efeitos que ela causa. Então, por exemplo, no tiro, principalmente no tiro encostado, o cara coloca ali a arma encostada na pele da pessoa. E ele já deu um tiro antes deu um tiro e colocou a arma encostada na pessoa para dar um segundo tiro, por exemplo. O cano da arma está muito quente e ele vai promover ali uma queimadura que não é da bala, é queimadura da arma quente na pele. Então, isso é um efeito secundário. Uma explosão dentro da caixa craniana de uma pessoa por causa da pólvora, isso também é um efeito secundário. Tá? A orla de escoriação é isso que está mostrando aqui, ó, na imagem. O que é a orla de escoriação? O furo e o ferimento ali no contorno, né, da entrada ou da saída da bala, que causou o machucado, né? Então, isso aqui é a orla de escoriação. Né? Então, normalmente, um furo, quando você tem um tiro transpassante, ou seja, que a bala entrou e sai de uma pessoa e saiu do outro lado, né? A orla de escoriação vai mostrar ali um furo de entrada menor do que o furo de saída. Normalmente, o furo de saída vai fazer ali um estrago maior. Então, através dessa avaliação, já dá para saber ali se a bala entrou ou saiu ali desse indivíduo. Bom, o que gera mais dano, certamente, é o tiro encostado. Né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas coisas voltadas aqui, ó, dá para ver aqui nos slides, né, no slide aqui as imagens que mostram alguns danos causados ali por um tiro encostado. Primeiro que a gente vai citar aqui é a câmara-mina de Hoffman. Né? O que é a câmara-mina de Hoffman? O tiro, ele é muito rápido, né? A bala tem uma velocidade muito alta. Então, um tiro que seja encostado, então imagina aqui, ó, essa imagem que está aqui, um crânio, onde o tiro foi dado encostado, com o cano da arma encostado no crânio. Então, o que vai acontecer? Vai haver a perfuração aqui, só que a explosão, propriamente dito, pela temperatura e energia ali do disparo, ele não vai acontecer aqui exatamente na superfície de entrada, ele já vai acontecer uma fraçãozinha depois, já dentro da caixa craniana. Então, você vai ter aqui uma explosão que vai gerar uma lesão, né, talvez destruição do tecido não seja a palavra correta, mas é o que dá para entender melhor, né? A destruição de dentro para fora. Né? Então, isso é a chamada câmara-mina de Hoffman, tá? Outra coisa, né? Você tem aqui o sinal de Benassi, né? Sinal de Benassi, o que é? É essa marca preta que vocês estão vendo aqui, ó, que seria a tatuagem que a pólvora, né, quando ela queima, ela vai causar diretamente no osso. Né? Então, ali o osso, ali naquela região, ele vai ficar preto. Né? Por quê?
Isso aí é a queima da pólvora. Então, esse sinal chama-se sinal de Benassi. Ele também é característico do tiro que foi encostado. O tiro a longa distância não vai causar esse efeito, porque a explosão não aconteceu antes da bala entrar no corpo, né? No caso do tiro encostado, não. Acontece ali no contato com o osso. Então, ali, por isso que vai ficar preto, aquela tatuagem preta ali da pólvora. E você, esse aqui, o outro, que é o sinal de Weingartner, né? O que é isso, né? De Weingartner, né? Ele é a marca que fica na pele, né? Da ponta da arma, né? Então, por exemplo, aquilo que eu falei, eu dei o exemplo para vocês. O cara, ele deu um tiro, né? E daí ele pegou a pessoa e foi lá e deu um segundo tiro com o cano da arma encostado. O cano da arma tá quente, pelando de temperatura, ele vai marcar a pele aqui, ó, e forma aqui essa queimadura mesmo, dá para ver aqui, é nessa pontinha da queimadura, ó, que tem aqui, ó, a mira da arma que ficou aqui, ó, tá? Então dá para ver esses detalhes aí, está tudo relacionado com o tiro encostado. Um pouco chocante isso, né? Não é assim ou não? Bom, vamos continuar aqui. Vamos lá, isso aqui são instrumentos voltados para autópsia, né? Para necropsia, né? Então, lógico, não são só esses, você tem hoje equipamentos elétricos também, você tem aqui, dependendo do caso, usa uma serra manual que está aqui, mas dependendo do caso também vai usar uma serra elétrica, né? Então, tudo depende aí do que o legista precisa fazer. As incisões também, tem técnicas diferentes dependendo aí do tipo da abertura que ele precisa, né? Se precisa de uma abertura mais ampla, aqui ele vai usar aqui o corte em T ou o corte em Y, né? Uma abertura que não seja tão ampla, ele vai usar aqui um corte reto simples, né? Então, lógico que isso aí, os especialistas na área é que sabem, de acordo com o que eles estão procurando, qual que é a melhor técnica a ser utilizada. Tem uma sequência, né, na necropsia, então a sequência ela começa com a incisão, a abertura do externo aqui, ó, porque você tem a proteção aos ossos, né, as costelas e o osso principal que tem ali, aonde as costelas são fixadas, ela são uma proteção para os seus órgãos. Então, para que você faça uma autópsia, é preciso fazer a abertura daquilo para poder abrir ali e conseguir fazer a manipulação dos órgãos. A abertura do crânio também tem as técnicas a se fazer, né? Então normalmente é feito um corte reto ali para que seja removido como se fosse uma tampa, e você tem a extração dos órgãos aqui como quarta etapa. Esses órgãos são pesados e é feito uma análise laboratorial, microscópica e também macroscópica. Simplesmente pelo visual, né, muitas vezes o legista tem muitas informações, como, por exemplo, coloração de determinados órgãos ou algumas marcas, algum tipo de coisa. Um exemplo disso são as petequias, né? O que é uma petequia? Petequias são pequenas manchinhas, pequenos pontinhos ali de rompimento de vasos sanguíneos, né? Ponto a ponto. Então, a petequia ela é muito comum no olho, né, no globo ocular das vítimas de estrangulamento, né? Então, ali, aquele estrangulamento faz com que aumente a pressão ali no olho e formam-se ali petequias, né? Normalmente aqui são essas marquinhas, então são pontinhos avermelhados ali, arroxeados no globo ocular. Além disso, né, o estado geral e a coloração das vísceras são capazes de dar uma série de informação, né, a respeito dos órgãos. Então, por exemplo, um corpo que foi encontrado na água, então, dependendo, né, de se tem ou não água dentro do pulmão, o cara vai saber se o cara foi jogado ali, o corpo foi jogado na água já morto ou se ele foi jogado ainda vivo. E há a possibilidade também de uma série de avaliações microscópicas que são capazes de verificar ali a presença de determinados micro-organismos que, por exemplo, não deveriam estar ali. Ok? Turma, então, isso aqui foi a conclusão aí da nossa aula da morte da aula passada.
Então, essa última parte aí teve algumas imagens um pouco chocantes, mas elas faziam parte aí de entender um pouquinho como é que funcionava tudo isso. Espero que vocês tenham gostado, e na aula que vem nós vamos retomar aí o sistema dos vivos, né? Então, na aula que vem, nós vamos falar da máquina, voltar na questão da máquina integrada, vamos falar sobre como é que a gente adquire energia respirando e se alimentando, né? E se o tempo for possível, já na próxima aula, nós vamos falar também um pouquinho sobre as sensações, né? Sobre o sistema nervoso e como é que funcionam as sensações do corpo humano, tá ok? Beleza, pessoal? Dúvidas aí? Todo mundo estava quietinho agora no final, só muito chocados aí com as imagens? Ok, pessoal. Então, 21h30, acredito que o professor já está aqui aguardando para começar a aula dele também, né? Então, Estou aqui, sim. ok. Então, muito obrigado a todos vocês, né? Descansem em paz aí por hoje, né? E tenham uma ótima aula aí com o professor agora. Boa noite, turma. Até semana que vem. Obrigada, Daniel. Excelente aula. Descanse em paz. Ok. Até semana que vem. Até. Bem-vindo, Ricardo. Oi, Ana, boa noite. Boa noite, noite, turma, tudo bem? Boa aula, professor. Boa noite, Até professor. semana que vem. Até. Boa noite. Vamos iniciar nossa aula de geometria. Então, vou linkar aqui, vou sumir aqui e vou fazer o compartilhamento da minha tela, tá bom?